Nós vamos estar lendo alguns versos 17 a 20 e vamos estar aqui falando algumas coisas concernentes à Páscoa, não é? E trazendo aqui alguns esclarecimentos. Peço que inicialmente tenham paciência, porque eu vou trazer alguns esclarecimentos relativamente à questão da Páscoa e da celebração da Páscoa por Jesus. E depois vamos estar trazendo aqui o simbolismo da Páscoa, não é? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para o Senhor, para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus disse, havia ordenado, e prepararam a Páscoa. E ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Amém? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado por tudo que Tu tens, ó Deus, feito por nós. Nesta manhã já recebemos aqui uma mensagem do Senhor, através, ó Deus, dos louvores que foram cantados, através da apresentação das crianças e de todas as palavras que aqui foram faladas, nós recebemos já uma ministração do Senhor. Agora, Deus, esse é o momento também que o Senhor, através da minha vida, vai ministrar o coração dos Teus filhos. Eu amarro no mundo espiritual toda força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo tome este lugar e nos capacite, ó Deus, para fazer a Tua vontade em todo o tempo, pois Tua vontade é boa, perfeita e agradável diante dos Teus olhos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente dando glória a Deus, se você crê de fato que Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Então glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Amém. Uma das coisas maravilhosas do cristianismo, e talvez seja o ponto alto do cristianismo, é exatamente a ressurreição de Cristo. Paulo vai falar que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não adiantava nada você demonstrar uma fé se ele não ressuscitou, né? E nós estaríamos perdidos. Se Cristo tivesse apenas morrido por nós e não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando Ele ressuscita, Ele nos torna justo diante de Deus e santos diante de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, a ressurreição de Cristo é o marco maior do cristianismo. Quando falamos da morte de Jesus ou da sua obra vicária, nós incluímos tanto o período antes da crucificação, não é? Os dias que antecedem a crucificação, o período propriamente dito da crucificação, os 3 dias que ele passa ali no seio da terra e a sua ressurreição e assunção aos céus, não é? Tudo isso fala exatamente desta grande obra que Jesus veio fazer. Então, a ressurreição, ela é o ponto principal, por quê? Porque ela marca a vitória da vida sobre a morte, né? Aleluia, através da ressurreição de Jesus, da sua morte e ressurreição, isso quer dizer que você não precisa mais, como no Antigo Testamento, oferecer animais para cobrir o seu pecado, porque ele não removia o pecado, ele simplesmente cobria o pecado. Quando nós olhamos para esse texto aqui, eu queria trazer alguns esclarecimentos sobre esse texto que nós lemos, antes de entrar aqui e falar sobre a Páscoa. Primeiramente, é interessante a gente perceber que as festas da Páscoa e dos pães asmos eram 2 festas em Israel, não era uma festa só. Eram 2 festas, a Páscoa, que era comemorada, entre as 2 tardes, do dia 14 ao dia 15 do mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de março e abril, por isso que a Páscoa sempre cai ou em março ou em abril, porque é exatamente nesse 14º e 15º dia do mês de Nissan, no calendário judaico, que marcava o ano religioso do povo judeu. Era o calendário, o povo judeu tinha 2 calendários, um religioso
e outro civil. E o calendário religioso ele era marcado pela festa da Páscoa, quando o cordeiro era imolado, não é? Lembrando assim o que Deus havia feito para os filhos de Israel ao livrá-los do Egito e libertar os primogênitos de Israel. Então, quando o cordeiro é morto, ele representa o primogênito de cada casa, onde estava o sinal nas ombreiras e nas vergas das portas da casa daqueles que passavam ali o sangue. Ou seja, o primogênito daquela casa não era diferente do primogênito do Egito. A diferença não estava se você é filho de um egípcio ou de um israelita. A diferença estava no sangue que estava ali. Então o anjo destruidor, quando vinha, passava sobre as casas, ele ao ver o sangue, ele dizia: aqui eu não posso matar. Mas se não visse o sangue, ele passava e tirava a vida do primogênito daquela casa. E com isso, o que o Senhor fez com Israel? Ao livrá-lo, Deus então consagrou todos os primogênitos a ele, não é? Todos os primeiros filhos de cada família era consagrado ao Senhor, né? Todos os primogênitos eram consagrados ao Senhor. E a partir de então, claro, isso é de uma forma tipológica, né? Simbólica, representando o Cristo, que seria o Cordeiro de Deus, e ele, ao morrer e ressuscitar, ele nos concede o direito de vida, não é? Jesus vai falar com Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que você possa fazer parte da igreja dos primogênitos, que está lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 12, aliás, você precisa nascer de novo, nascer em Cristo, o primogênito entre muitos, não é? E o unigênito de Deus. Aleluia. Então, veja bem, a festa da Páscoa era uma comemoração junto com a festa dos pães asmos. E durava da tarde de sexta-feira, do dia 14, até o domingo seguinte. Passava pelo sábado, pelo domingo, 8 dias de comemoração, até chegar novamente no sábado, quando eles comemoravam, né, o final da festa dos pães asmos. E aqui no texto que nós lemos, não é? Nós podemos ver que Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, não é? Os discípulos perguntam para ele, aliás, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Na casa de quem? E Jesus disse assim: olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão encontrar lá um homem levando um cântaro e tal, e você vai chegar para ele e dizer: olha, o mestre te diz, é na sua casa que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos. E aí ele vai mostrar para você um salão grande, vocês entram lá e preparem, né? E preparem aí, então, toda a estrutura para que possamos celebrar a Páscoa juntos. Agora observe, segundo os evangelhos sinópticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Mas se você pegar João, o evangelho de João, você vai ver que Jesus ele é crucificado mesmo antes de comer a festa da Páscoa. Porque o cordeiro era comido pelos judeus, a festa da Páscoa, o banquete que se oferecia, era na tarde de sexta-feira. Ou seja, ele era imolado ao meio-dia, o cordeiro, não é? E era comido assim que quando o sol se punha, eles comiam então o cordeiro uns com os outros. Mas Jesus, ele foi preso na quinta-feira à noite. Ele foi levado para o Sinédrio e foi levado depois para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos. E ele é crucificado ao meio-dia da sexta-feira, que antecedia o dia da Páscoa. Então a comida da Páscoa era uma refeição que se comia ali após a tarde da sexta-feira. Mas na tarde da sexta-feira Jesus já estava morto e já estava sepultado. E você vai ver que ele vai dizer para os discípulos: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que a não comerei mais convosco,
até aquele dia que se cumpra no reino dos céus. Aleluia. Então, se você for ver João capítulo 13, versículo 1 do Evangelho de João, coloca para mim, por favor. Você vai ver que essa celebração de Jesus acontece antes da festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, essa celebração, essa mesa que Jesus monta, ela aconteceu quando? Deixa o versículo, por favor. Ela aconteceu exatamente antes de quê, irmãos? Da festa da Páscoa. Não é? Ele vai ser preso já nessa noite. Ele vai ser preso já nessa noite. Agora observe outro versículo que vai falar exatamente isso também, o 18, 28, de João também. A forma como João coloca isso para nós. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e isso da sexta-feira. Eles prenderam ele na quinta-feira à noite, isso agora é sexta-feira, não é? Era sexta-feira de manhã, era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório, para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então a Páscoa seria comida depois, mas Jesus aqui já estava preso, aí Jesus aqui já estava sendo julgado, e ele vai morrer nessa tarde. Ele vai ser crucificado exatamente ao meio-dia. E quando ele é crucificado, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra, desde a hora sexta até a hora nona, desde meio-dia até as 3 da tarde. Houve trevas sobre a face da terra. Aleluia. O capítulo 19, versículo 14 também. Coloca para nós, por favor. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, e Pilato disse aos judeus: eis aí o rei de vocês. Quando Pilato se entrega Jesus para ser crucificado, o texto de João 19,14 diz que era a preparação da Páscoa. Era por volta do meio-dia, porque eles recebiam o cordeiro, não é? 4 dias antes dele ser crucificado. Ou seja, se o cordeiro era crucificado na sexta, ele era entregue na segunda, para ser examinado. Segunda, terça, quarta e quinta. Eram 4 dias examinando o cordeiro para ver se não tinha defeito. Não é? Os últimos dias de Jesus é passado em grande angústia e agonia. Aí você vai ver que Jesus, ele passa pelo escrutínio de Deus. Onde? No Monte da Transfiguração, que é exatamente os dias que vai anteceder a apresentação do Cordeiro. Aleluia. E Jesus está no monte, os 3 discípulos com ele, João, Pedro e Tiago, ali juntamente com Jesus. Estão acompanhando, irmãos? Está difícil para entender, eu estou tentando ser o mais simples possível. Agora, observem aqui, eles estão ali sobre o monte, e de repente aparece, como numa visão, Elias e Moisés. E na visão dos discípulos, ele estava conversando com Jesus. Ali Deus estava dizendo o quê? A lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, havia passado. E a voz do céu que ecoa naquele dia foi o seguinte: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, a lei e os profetas se cumpriram nele. Naquele momento Deus estava dizendo: esse cordeiro me serve. Esse cordeiro pode ser imolado. Esse cordeiro é perfeito. Aleluia. Jesus poderia sair do Monte da Transfiguração e ir direto para a cruz, porque ele já tinha sido aprovado por Deus. Aleluia. Ele já tinha sido aceite por Deus. Deus havia olhado para ele e disse: esse cordeiro é sem mancha, é sem defeito, não tem nada de impureza nele, não tem nada que o contamine, não tem nada. Pedro vai falar isso em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, se não estou em erro, versículos, fugiu da memória, versículo 17 por aí, ele vai falar a respeito dessa verdade.
E se vocês invocam como Pai aqueles que sem acepção de pessoas, deixa eu encontrar aqui que eu vou colocar e fica melhor. Amém? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14. Podemos ler e depois nós vamos ler até o 20, que fala a respeito disso que eu estou querendo dizer aqui. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Verso 18. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vida inútil, que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de quê? De um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso 20, pode colocar o 20. E ele foi conhecido antes, aleluia, antes. Diga, o cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo, aleluia, mas foi manifesto nesses últimos dias, aleluia, em favor de vocês, em favor de cada um de nós. Nos projetos de Deus ele já tinha sido crucificado, mas ele tinha que passar pela experiência de se tornar carne, viver entre os homens, andar aqui. Amém, gente? Está fácil ou está difícil? Está facinho, tá? Amém. Então vamos avançar um pouco mais. Então, Jesus, ele era o cordeiro sem defeito. Quando Deus o examina, Deus o acha, o sumo sacerdote examinava os cordeiros e os levitas também, para ver se aquele cordeiro servia ou não. Foi o próprio Deus que examinou Jesus. Que coisa linda, né? E para não ser redundante, não é? Foi o próprio Jesus que examinou Jesus, não é? Porque ele estava lá no céu como Deus, mas ele como filho do homem estava aqui na terra. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. A nossa mente não chega lá, mas essa é a verdade. Que coisa maravilhosa, sim ou não? Aleluia. Eu amo isso aqui, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, Jesus, ele dá uma ordem para que os seus discípulos vão à cidade e prepare ali a festa, onde eles iam comer a comida, né, a festa da Páscoa uns com os outros. E quando os discípulos chegam na cidade, estava tudo exatamente como Jesus escrevera. Agora, por que Jesus precisou pedir uma casa emprestada para comer com seus discípulos? Primeiro, porque ele não era habitante de Jerusalém, ele era habitante da Galileia. A sua casa era em Cafarnaum. No outro ponto, né? A Jerusalém ficava mais para sul de Israel. A Galileia fica mais para norte. Então Jesus não morava em Jerusalém, não é? Agora, a lei exigia que a festa da Páscoa fosse comemorada dentro da cidade de Jerusalém. Agora você imagina os judeus de toda parte vindo para Jerusalém. Quanta gente estava em Jerusalém naquele tempo. Jerusalém estava, né, cheia de pessoas. E não havia hospedaria e hospedagem para toda a gente. Então, por isso, era lei que as famílias que moravam em Jerusalém recebessem na sua casa aqueles que eram de fora de Jerusalém, para que eles pudessem ter um lugar para também celebrar a Páscoa uns com os outros. Estão aí? Amém. Consegue acompanhar isso? Aleluia. Agora, se você for ver Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer assim, a carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou comer com você e você vai comer comigo. Nenhum de nós sabemos o nome daquele homem cuja casa Jesus usou. E graças a Deus que não sabemos nem onde é, porque senão as pessoas estariam indo lá fazer peregrinações para conhecer e saber aonde é isso, não é? Mas são os anônimos do Senhor.
E graças a Deus porque é assim, porque aquele homem representa qualquer um de nós, cujo coração esteja disposto a receber o Mestre e permitir que ele entre para comer conosco, para celebrar conosco, para festejar conosco. Você talvez pode se achar o mais indigno dos homens, mas Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: olha, filho, eu quero entrar na sua casa, deixa eu entrar. Eu quero sentar com você. Qual deve ser a nossa posição diante dessa batida de Jesus? É a posição dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Senhor, já é tarde, fica conosco, venha para nossa casa, vem comer pão conosco. Aleluia, fica conosco, Senhor. A sombra da noite já se aproxima. Vai ser difícil caminhar durante a noite. Vem cá em casa, vão comer pão conosco. É muito triste, irmãos. Olha bem, eu vejo um paradoxo muito grande dentro da igreja. Por quê? Nós ensinamos para nossas crianças que Páscoa não é um coelho, não é um ovo de chocolate. Que Páscoa é a ressurreição de Cristo. Mas depois vamos lá no supermercado e compramos um ovo de Páscoa e damos para elas. Compramos um coelhinho de chocolate e damos para os nossos filhos. Parece que estamos contradizendo com as nossas ações aquilo que a nossa boca diz. Talvez na nossa cabeça isso não faça diferença, mas na cabeça de uma criança, ele olha para aquilo, peraí, afinal de contas, é ressurreição ou é coelho de chocolate? Né? Bate aí alguma coisa assim, não é? Eu acho que isso é um pouco de hipocrisia da nossa parte. E é um paradoxo muito grande na vida cristã. É dualidade, Deus não aceita dualidade. Eu acho que uma vez que você ensina da forma certa, já que você quer dar alguma coisa, compra um pedaço de borrego, não é? Assa no forno. Me convida. Pode crer que eu vou, né? Aleluia. Nós celebramos a nossa Páscoa, não é? Lá na base, 2 dias comendo coelho não, borrego. Se tivesse coelho a gente comia também. Pronto, mas foi comendo borrego 2 dias. Eu preparei o borrego. Sou cozinheiro. E foi muito bom, não é? Então, queridos, deixa eu falar. Nós, às vezes, dizemos uma coisa com as nossas palavras e dizemos outra com as nossas ações. Isso não é bom, porque isso causa conflito não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que nos cercam. Não é verdade? Então, veja bem que o texto vai dizer, o mestre diz, a ordem de Jesus para os discípulos é chegar e dizer, olha, eu não estou perguntando se você pode, eu estou dizendo para você que o mestre diz. Ou seja, assim diz o Senhor, eu quero celebrar a Páscoa na sua casa. E nesta manhã, Jesus está falando isso ao seu coração, eu não estou perguntando, não é para você, se você aceita ou não, eu quero entrar na sua casa, eu quero comer com você, aleluia, e deve ser um privilégio isso para nós, não é? Jesus vai dizer, o meu tempo está curto, aleluia. Jesus está falando de tempo aqui, o termo que ele usa aqui é a palavra kairos, ele não usa a palavra cromos, para dizer tempo no sentido de dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Ele usa a palavra kairos, que quer dizer dispensação, ou seja, vai ser inaugurada uma nova dispensação, o meu tempo está próximo, e é na sua casa que eu quero comer a Páscoa com meus discípulos. E ele está dizendo para você nesta manhã, o meu tempo está curto, a minha volta está acontecendo, algo de sobrenatural está passando neste mundo, e eu quero entrar na sua casa, eu quero, aleluia, comer a Páscoa com você, aleluia, aleluia, ainda que você, ao olhar para mim, você vai ver que eu sou o Cordeiro, é eu que sou o Cordeiro que vou estar sendo imolado e oferecido, não é? Isso é maravilhoso, é glorioso. Eu quando penso nisso na Bíblia, né, a respeito das coisas na Bíblia Sagrada, isso mexe muito comigo, porque você vai ver que
quando havia aquele livro ali que ninguém podia abrir, lá no livro de Apocalipse 5, você vai ver que o anjo diz para João, diz assim, não chore mais, porque acabou de chegar agora o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro. E João limpa ele deve que era chorão como eu, limpa ali os olhos, não é? E olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. E um cordeiro com aspecto de que tinha sido morto. Agora, o que João viu nesse cordeiro que fez ele identificar que esse cordeiro havia sido morto? Né? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Mas a continuidade desse verso 6 vai dizer, esse cordeiro que parecia que tinha sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então observa, esse cordeiro parecia que tinha sido morto, porque ele tinha nele algo que dizia que ele tinha passado pelo sacrifício. Talvez sejam as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, a marca da lança do seu lado. Talvez o que João viu foi exatamente isso. Ele disse, esse cordeiro parece que ele foi morto, mas ele está vivo. E ele não tem um chifre só, ele tem 7, que isso quer dizer a perfeição. Ele é perfeito em autoridade, aleluia. Ele tem 7 olhos, porque ele é perfeito em discernimento, aleluia. Ele conhece todas as coisas, ele tem todo o poder. Chifre fala de poder, plenitude de poder. 7 quer dizer plenitude de poder, plenitude de alegria, de autoridade, aleluia. E ele tem 7 olhos, que significa que ele conhece todas as coisas. E João vai explicar que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então Deus tem 7 Espíritos. Não é nesse sentido. É no sentido de que o Espírito de Deus é santo e é pleno. Glória a Deus. Então esse é o nosso cordeiro. O cordeiro que foi imolado por nós, foi entregue ali na cruz por nós. Agora, irmãos, deixando um pouco a história e tudo que Jesus fez e participou ali, vamos ver como deveria ser o cordeiro, segundo a lei, segundo Êxodo capítulo 11, 12 e 13, que são os 3 capítulos que vai falar a respeito dessa parte. Aqui nós temos o que era exigido de um cordeiro para que ele pudesse ser oferecido como o cordeiro da Páscoa, não é? Como o cordeiro que os israelitas teriam que imolar. O sangue daquele cordeiro, aleluia, ele era escorrido ali, né? Derramado numa bacia, não é? Eu não sei se alguém que já matou animais assim, cordeiro principalmente, eles são bem tranquilinhos, os cordeiros, né? Eles são bem mansinhos, eu já matei. Cordeiro para comer, claro. Quem é que é da roça e nunca matou galinha, pato, boi, cordeiro, cabrito? Não é? Isso é impossível. Porco, não vamos falar do porco, não, que ele vai sujar o ambiente aqui, não é? Deixar o porco de lado. Falar de coisa limpa para cá, não é? Então, o cordeiro dos animais que eu já matei, sacrifiquei, não é? Em prol da nossa família, claro. É dos animais mais dóceis, mais a gente fica até quase sem jeito de matar ele. Olhando pela assim, tadinho, ele olha para você, ele sabe que vai ser morto, fica numa tristeza. Então, o ponto e a tônica do capítulo 11, 12 e 13 de Êxodo é exatamente o cordeiro, né? A chave para você entender que é exatamente o cordeiro. E o cordeiro era escolhido, não podia ser qualquer um. Você vai ver que Deus, em Malaquias, ele vai ficar irado com Israel, porque os filhos de Israel, ao invés de oferecer o melhor do rebanho, ofereciam os mancos, os aleijados. E Deus falou, tudo bem, eu não quero esse sacrifício aí não. Olha, não quero isso não. Vai oferecer lá para o seu príncipe, vai oferecer lá para o seu rei, vai dar para ele comer, dá, ver se ele vai querer isso. Eu não quero, como Deus não quer esse negócio aí não, isso aí não é para mim. E Deus diz uma coisa ali muito forte, ele fala assim, olha, eu estou à espera para ver qual de vocês vai fechar o templo,
Ou seja, vai ser o último a ficar aí na casa e fechar a igreja para não ter mais culto. É mais ou menos isso, não é? Que o Senhor estava falando ali. Por quê? Porque eles contaminaram um princípio espiritual, um símbolo espiritual do próprio Jesus. Eles estavam contaminando e manchando a imagem que Deus queria passar naquele modelo, naquele tipo, que era o Cordeiro. Deus estava querendo passar a imagem do seu Filho. E eles estavam manchando essa imagem, porque antes desse tempo, não é? Porque as coisas vão evoluindo, na igreja as coisas vão evoluindo também. E a gente vai fazendo as coisas diferentes daquilo que Deus ordenou, porque vai ficando tudo fácil, não é? E então, antes o cordeiro era preparado durante um ano inteiro. O cordeirinho nascia e o dono, o proprietário daquela casa, esse é de Deus. Por ser de Deus, ele era bem tratado durante um ano. Ele comia a melhor ração. Às vezes colocava ele até para dormir junto com ele lá dentro do quarto dele, porque aquele era o especial de Deus. Bebia a melhor água, comia a melhor ração, era tratado com todo mimo, né? Alguns chegam ao extremo de dizer que muitas vezes esse cordeiro dormia na cama com aquele camarada, para ele cuidar bem dele, para garantir que protegeria ele durante um ano inteiro. E quando chegava a Páscoa, eles levavam aquele cordeiro até Jerusalém, para apresentar a Deus. Aquele cordeiro era o culto deles. Eles preparavam o culto um ano inteiro para chegar e oferecer a Deus. Está aqui o meu culto, Senhor, a minha celebração. Aí, com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis, ou seja, mais fácil, mas também mais difícil. Eles já não levavam mais o cordeiro ao templo, eles levavam o dinheiro no bolso. Chegava lá, tinha os vendedores de ovelhas, não é? De pombos, e de todo tipo de coisa lá dentro do templo mesmo, na área, no pátio do templo. Estavam ali os vendedores. Eles chegavam com dinheiro, eu quero isso aí. E pechinchava o preço. Não, você tem que fazer mais barato. Esse cordeiro seu parece estar meio cego, mas vou levar ele para Deus assim mesmo. Não é? Negociava ali o preço com os vendedores. Que a Bíblia fala que eles faziam negócio dentro da casa de Deus. Vocês estão aí? Aí eles compravam aquilo, claro, às vezes o dinheiro não chegava para comprar um cordeiro assim mais bonitinho, comprava aqueles mais, né, magrinhos, aqueles mais feinhos, e levava aquilo para Deus. Pensa você, aquele cordeiro raquítico, aquele cordeiro feio, doente às vezes, de tanto que... Eu já vendi frango e galinha, quando você confina eles assim dentro de uma caixa, tinha aquelas caixas que eu colocava a galinha, aquelas caixas grandes. Quanto mais a gente, para levar bastante, quanto coubesse a gente ia pondo. Tadinho, as galinhas chegavam lá imprensadinha, até depenada. Então eu imagino os cordeiros dentro, sendo oferecidos, sendo vendido. Era um lote grande de cordeiro, então ele tinha que escolher. Eu quero aquele lá, né? Aí eu olhava, examinava mais ou menos e falei, isso é para Deus. E Deus fala, olha gente, eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não serve para mim. Eu sou Deus. Aleluia. Agora, Deus dizia, eu rejeito isso. Não é porque Deus come carne de cordeiro, irmão. Ou esteja interessado em comer carne de cordeiro. Não, Deus gosta, Ele falou que gosta da gordura, né? Deus falou, a gordura é minha, deixa subir, bota fogo debaixo e deixa ela subir para a minha presença. Aquele churrascão bonito, né? Mas então, preste atenção aqui, isso é muito importante. A gente está descontraindo um pouco, mas para você entender mais ou menos como é que era feito. Deus falou, eu não quero isso. Né? O sacerdote de vocês já não cuida mais da casa de Deus. Então, eu estou esperando quem vai ser o último que vai fechar a porta e dizer, olha, não tem mais culto a partir de hoje. Isso é muito triste, irmãos. É uma imagem triste daquilo que está acontecendo no nosso tempo. E você vai ver que o Cristo também, quando ele chega no templo e vê os vendedores, os cambistas, ele vai pegar um chicote, não é? E tem gente que aproveita disso para dar umas lambadas nos outros, fala, não, Jesus pegou o chicote também. E fez e tal, ele pega ali
um chicote e expulsa os cambistas, os vendedores de dentro da casa de Deus. E diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores, num covil de ladrões. Triste, não é? Triste. Mas se você for ver as igrejas hoje, transformou num grande negócio, onde as pessoas não estão interessadas na sua vida, estão interessadas na sua carteira, em como vender as coisas para você. Eu não gosto muito disso, não. Eu sou do tempo em que o culto era culto, e ponto. Não era lugar de vender as coisas, e vender isso e vender aquilo, né? Hoje já vende até rifa na igreja, e daqui a pouco vai vender outras coisas, né? Eu não sou a favor disso, irmão. Sou completamente contra qualquer tipo de negócio dentro da igreja. Isso aqui é a casa de Deus, viemos aqui por conta do Senhor, não é? Agora, o significado espiritual disso é muito mais pesado do que apenas o significado aparente. Quando Jesus está dizendo, ele está falando: olha, é o seguinte, vocês estão me oferecendo coisa que não custa nada para vocês. Porque é muito fácil, irmão, você vir na igreja, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, voltar para casa e a vida continua. Mas o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é a sua dedicação, o seu cuidado, o seu zelo pelas coisas do Senhor. Jesus disse: o zelo da tua casa me devora, me consome. O zelo pelas coisas do Senhor. Pedro disse aqui: gente, vocês foram chamados por alguém que é santo, então seja santo em toda a vossa forma de viver. Santifique as vossas vidas, porque o que Deus quer de fato de você não é o seu dinheiro, não é a sua posição, não é o seu título, não é o seu diploma. Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é você, querido. O que Deus quer é você, querida. O que Deus quer é você, é você, é você. Diga para o irmão que está perto de você: o que Deus quer é você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aqui em Êxodo, irmãos, a primeira coisa que vemos no capítulo 11 é que havia necessidade de um cordeiro. A ordem de Deus é o seguinte: vai vir mais uma praga e é a última praga. Esta praga vai matar todos os primogênitos das casas. É a última praga. Vocês conhecem a história. Só estou aqui fazendo vocês lembrar um pouco a respeito disso. Então, olha bem, a praga vai vir e vocês precisam de um cordeiro. Em outras palavras, Deus está dizendo, para o nosso tempo, Ele está falando conosco: olha, a destruição está próxima, você precisa de um cordeiro. E o cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro para cada casa. Amém? Toda a família tinha que sacrificar o seu cordeiro. Deus estava dizendo: olha, não terceirize a sua relação comigo. A sua relação comigo não pode ser terceirizada. Você precisa de um cordeiro e eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove toda a condenação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de um cordeiro. Você pode dizer: pastor, mas por que precisamos de um cordeiro? Por causa de Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Todos pecaram. Você é um pecador, você precisa da glória de Deus. Você necessita da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado, aleluia, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto você não entender isso aqui, você não entendeu o sentido da Páscoa. Você precisa entender que você precisa de um cordeiro, e esse cordeiro já veio e já morreu. Ele está vivo hoje. Aleluia. Ele oferece vida para você, a vida que você precisa está nele. Aleluia, porque senão a morte vai tocar você.
vai tocar a sua casa, vai tocar os seus filhos, vai tocar a sua vida, vai tocar tudo aquilo que concerne a sua vida. Então você precisa, e tem que chegar a esta conclusão, você precisa de um cordeiro. E Jesus é o cordeiro. Ele é o cordeiro, amém? Que tira o pecado do mundo. A segunda coisa que temos aqui, já no capítulo 12, versículo 1 a 5, o cordeiro era escolhido, não poderia ser um qualquer, conforme nós já falamos, né? Os judeus, como eu disse, eles tinham um calendário civil e um religioso. O religioso começava exatamente com a escolha desse cordeiro e com a celebração da Páscoa, não é? Então, esse cordeiro tinha que ser escolhido antes de ser sacrificado. Isso aconteceu com Jesus também. Ele foi escolhido antes, né? Ele, no plano de Deus, ele já estava morto desde a fundação do mundo. Tinha que ser sem mancha. Jesus era sem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi semelhante a nós, apenas ele nunca pecou e nunca achou iniquidade na sua vida. Ninguém nunca pôde apontar absolutamente nada a respeito de Jesus. Ele foi o homem perfeito, 100% homem, aleluia. Ele era provado, Jesus foi, conforme eu falei. O Pai provou e aprovou, disse, esse é o meu Filho amado, ele está pronto, ele pode ser, ele serve como cordeiro, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto você vai ver a evolução, e isso acontece conosco também. No verso 3 do capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vamos ver, em primeiro lugar, um cordeiro. Depois no verso 4 diz, o cordeiro. No verso 5 vai dizer, o vosso cordeiro. O que isso quer dizer? A nossa relação com Jesus, ela começa e vai evoluindo. Em Lucas 2,11, o texto vai dizer um Salvador. Em Lucas 4,42 vai dizer o Salvador. Em Lucas 1,47, aleluia, a Bíblia vai dizer meu Salvador. O que isso quer dizer? Que não é suficiente chamar Cristo de um Salvador. Não é suficiente chamar Cristo de o Salvador. Você precisa chamá-lo de meu Salvador. Ele tem que ser seu. A Cristo é o Salvador do mundo, que maravilha, mas Ele é o seu Salvador. Ele já entrou na sua vida, Ele faz parte da sua vida, você vive Cristo. Aleluia. Ontem, nós estávamos lá em Escala, depois que terminou o culto, a gente estava conversando. E uma jovem do entroncamento disse, pastor, eu entendo que Deus tem levantado o senhor para pregar, porque foi muito bom o culto, foi tremendo, o senhor me moveu muito, e a mensagem que o senhor tem pregado é uma mensagem de confronto. E eu tenho entendido que eu não posso levar o evangelho, eu não posso pregar o evangelho, eu preciso ser o evangelho. Eu não levo Cristo, eu não prego Cristo, eu represento Cristo, aleluia. E foi tão impactante ouvir aquilo, porque eu falei, você entendeu de fato qual é a mensagem. Porque quando você prega algo à parte de você. Quando você leva algo à parte de você. Mas quando o evangelho está dentro de você, ele faz parte da sua vida, aleluia, ele transformou você primeiro. Você vai com autoridade para falar em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. O cordeiro, ele deveria ser imolado. Aleluias. Se você for ver, em Êxodo 12, o texto vai dizer, o cordeiro e não os cordeiros. Porque o texto poderia dizer, eram vários, não é? O texto poderia dizer os cordeiros, mas o texto diz o cordeiro, por conta daquilo que aquele cordeiro simbolizava, que era o próprio Jesus, o próprio Cristo estava ali representado. Isso é maravilhoso, né? Que João Batista, em 1,29, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Apocalipse 5,12 vai dizer, aí está o Cordeiro, que é digno. Pode vir, pessoal do louvor, pode vir. Aleluia. E meu querido, o Cordeiro precisa ser comido. Amém? Vocês estão aí? Amém. Precisa ser comido, sim ou não? Ser comido.
Não basta você ter uma proximidade com Jesus, você tem que se alimentar dele. Jesus falou: olha, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Por quê? A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, e quem de mim se alimenta viverá para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que devemos, na ocasião da Páscoa, os israelitas tinham que tirar todo o fermento de casa durante uma semana. Limpar a casa e tirar o fermento da casa, antes de celebrar a Páscoa. O fermento fala da hipocrisia, irmãos. Que o nosso coração precisa estar limpo da hipocrisia, da religiosidade, antes de poder reconhecer quem de fato é Jesus. O que Ele fez por nós, o que Ele é por nós. Por que o fermento é mau? Já parou para pensar? O fermento na Bíblia sempre significa algo mau. Porque ele trabalha silencioso. As irmãs que fazem pão aí sabem disso. O fermento não fica anunciando a chegada dele. Ele simplesmente está ali e vai fazer o trabalho dele, ponto. Sim ou não? Ele corrompe a massa fica toda triturada. Incha, não é? E só tem uma coisa que mata o fermento, sabe qual é? O fogo, irmãos. Só o fogo que acaba com o fermento. Amém? Por isso que o fermento tinha que ser tirado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, penso que no verso 7 ele vai falar que devemos limpar a nossa casa do velho fermento, não é? Do fermento velho, e aplicar isso às nossas vidas. Meus queridos, eu espero que você tenha entendido o que Deus falou com você aqui. O sangue de Cristo foi suficiente para salvar da morte. E é suficiente para salvar da morte toda a humanidade, todos os homens. Não há ninguém que esteja perdido demais que não possa ser alcançado pela graça de Deus. A salvação é para todos. Amém? Você crê que a salvação é para todos? Mas a salvação... Diga para o irmão que está perto de você: a salvação é só o começo. Nós devemos alimentar de Cristo todos os dias. Todas as vezes que a gente reúne, sabe? Aqui no dia da Santa Ceia, a gente lembra daquela morte maravilhosa. Mas isso deveria ser um ato diário nosso. Um ato diário de cada um de nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para mim, irmãos. A ordem de Deus é: nada pode sobrar. Nada pode sobrar. Celebravam a festa da Páscoa e não podia sobrar nada para o outro dia. O que sobrava tinha que ser queimado no fogo. Coisa interessante, né? Aleluia. Há muitos crentes que ficam guardando sobras, irmãos. Guarda não. Você tem tudo novo do Senhor toda manhã. Toda manhã, amém? Toda manhã. E Jesus, Ele é seu por inteiro. Você não precisa de pedaços, de sobra. Ele é todo seu. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Deus. Creia nesta palavra, creia nesta mensagem. Abrace isso. Diga: Jesus, Tu és o meu Salvador. Diga: Jesus, Tu és o meu Salvador. Aleluia. O Senhor é o nosso Salvador. Vamos adorar a Deus com este louvor. Rude Cruz se erigiu. Belo dia fugiu.
como emblema de vergonha e dor.